Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 13 de novembro de 2023, às 5h30, para estudo dessa obra de Ivone do Amaral Pereira, Devassando o Invisível, né? Então, essa obra maravilhosa de Ivone, que tanto tem nos ajudado na aquisição dos nossos conhecimentos. Nós estamos estudando o capítulo Sutilezas da Mediunidade. E nós vamos agora para o item 4, porque a Ivone dividiu, né? Esse capítulo em alguns itens. Então, ela vai falar sobre a utilidade. Ponto de partida para estudos e meditações. Então, ela vai trazer alguns itens. Nós já estudamos 1, 2, 3 e agora vamos para o 4. Então, nesse momento, né, estamos aqui reunidos, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade que estamos tendo de conhecer um pouco mais desses ensinamentos, dessas orientações. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a compreender melhor seus ensinamentos, mas, acima de tudo, a colocá-los em prática. E assim, Senhor, melhor vivermos, melhor teremos condições de ajudar aqueles que necessitam. Que o teu amor esteja sempre a nos fortalecer, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, vamos iniciar aqui o nosso estudo, né? No item 4, capítulo Sutilezas da Mediunidade, item 4, quando a Ivone, ela diz assim, em determinadas ocasiões, né, ela vai trazer assim, em determinadas ocasiões, sem que conheçamos as razões, transes singulares sobrevêm com nossas faculdades mediúnicas, ignorando nós se o mesmo acontecerá aos demais médios. Nós que comumente tantos esforços despendemos a fim de conseguir boa harmonização com os amigos invisíveis para o feito psicográfico, subitamente, por vezes, em plena rua, durante o passeio ou um giro necessário, somos surpreendidos por um estado singular. Nosso espírito, como que se distende, elevando-se algo da matéria, para viver simultaneamente da vida material e da vida espiritual. Advém, então, um estado crítico, algo penoso, mas, ao mesmo tempo, delicioso, reconfortador. Então, o que nos rodeia, pertencente ao plano terrestre, o plano terreno, o casario, as paisagens, o arvoredo, os jardins, as próprias vias públicas, se nos afigura profundamente mais belo e delicado, porque envolvido em tons de luz especial levemente azul. Julgamos tratar-se essa luz de modificações do próprio fluido universal, e sabemos disseminado pelo infinito. Então, essa luz levemente azul que ela vê, ela diz que supõe tratar-se, né, de modificações do próprio fluido. Não obstante, reflexos dourados, como que contornam as paisagens, julgando nós ainda tratar-se de radiações do Sol, que, combinadas com o fluido azul, produzem um majestoso efeito de luz, acontecimento de que o espaço infinito está repleto. Pois os efeitos de luzes combinadas, a coloração de 1000 essências e fluidos em variados estados existentes do espaço, são maravilhas que os homens não concebem, mas que o espírito, principalmente, ou desencarnado, em estado normal vibratório elevado, desfruta a longos haustos. O verde das nossas folhagens, a policromia das nossas flores são assim mais brilhantes e mais normais. E dir-se-ia que tudo que nos cerca se mostra sob uma quarta dimensão.
pois que tudo quanto nossa visão possa abranger durante esse transe, como que se destaca da própria atmosfera, tornando-se magnífico alto relevo. Não encontramos vocábulos apropriados para poder bem descrever o que então se passa, mas o que é bem certo é que, contemplada pelos olhos espirituais ou pela visão mediúnica levada a esse gênero de transe, a Terra é profundamente mais bela e aprazível do que se apresenta a visão física material comum. Realmente, né, às vezes a gente fala, o nosso planeta é o planeta de provas e expiações. Realmente ele é um planeta de provas e expiações. Mas se a gente olhar para o nosso planeta, e olha que eu não estou falando nem como ela está dizendo aqui, contemplada pelos olhos espirituais, a Terra é mais bela. Se a gente olhar para o nosso planeta com os olhos terráqueos, com esses olhos aqui, analisar os recantos que formam o nosso planeta, gente, o nosso planeta é maravilhoso. É maravilhoso. As florestas, os rios, as cachoeiras, as matas. Ela fala aqui a folhagem, as flores de cores variadas. O próprio verde, aí eu me lembro muito do meu amigo Menezes, que o Menezes sempre diz que quando você vai para uma floresta e você olha o verde, você vê verdes de tonalidades totalmente diferentes um do outro. E é verdade. Você olha aqui, esse arbusto é verde, aí aqui, ali tem outro arbusto. Você vai comparar, o verde dos arbustos não são iguais. São inúmeros tons de verde. Tem a planta do verde mais escuro, tem aquela do verde médio, tem aquela do verde clarinho. Nem o verde é totalmente igual. São cores, tons de verde variados. Quiçá as flores, né? Então, como ela diz aqui, né? Que a Terra é mais bela e aprazível do que se apresenta a visão física material comum. O nosso planeta é belíssimo. Nós é que estragamos. Nós é que estragamos o planeta. Transformamos uma floresta em pastagem. Transformamos uma floresta em pastagem. Floresta com árvores centenárias, com árvores milenares, como outro dia eu estava vendo na televisão uma planta lá na terra da Palestina, né? Esqueci o nome agora, que dá azeitona, oh meu Deus, de onde eles faziam azeite, me fugiu o nome da planta. Ela tem 2.500 anos. Ela é mais velha que Jesus. Oliveira. As raízes dela estão subindo pelo tronco. A oliveira tem 2.500 anos. Ela é 500 anos mais velha que Jesus. Essas árvores maravilhosas da floresta, os caras cortam assim, sem dar a mínima, transformam a floresta. A nossa Mata Atlântica, está aí. Olha o estado da nossa Mata Atlântica. Uma floresta maravilhosa. Em algumas regiões foi totalmente destruída. Então, ela fala que quando você... Oi. Qual é a página do livro de Ivone? Eu estou no item 4. Se o teu livro entendeu, é página 165. Porque esse capítulo aqui, Sutilezas da Mediunidade, foi dividido em parte 1, 2, 3, 4. Então, estamos na quarta. Então, ela fala aqui, né? Ela diz aqui em cima, o verde das nossas folhagens, ela vai falando aqui, né? Sobre as luzes, as coisas que ela vê quando ela está no desdobramento, né? O verde das nossas folhagens, a policromia das flores, são mais brilhantes e mais formosos do que quando você vê a que tem aqui. Então, quando está no plano espiritual, ela vê essas flores, da folhagem das flores,
são muito mais bonitas do que as que estão aqui. Então, são coisas extraordinárias, porque as nossas são bonitas. Gente, uma roseira carregada, que coisa mais linda. Então, realmente, o que está no ponto, você vendo no ponto de proteção, é uma coisa estonteante, porque as nossas aqui já são estonteantes. São flores belíssimas. E quando, às vezes, o pessoal vai da Espanha, né, mostra aquele campo coberto daquelas flores vermelhas, amarelas, que também esqueci o nome agora, minha memória dá uma droga. São flores lindas, aqueles campos, né, de flores, todas elas amarelas, outras vermelhas, coisa mais linda do mundo. Então, realmente, do plano espiritual, deve ser uma coisa extraordinária, porque as nossas aqui já são bonitas, por natureza já são bonitas. Aí ele diz aqui, né? O mesmo fenômeno observamos quando nossos guias, papoulas, eu estou falando das papoulas, quando nossos guias, ao prepararem o volume Memórias de um Suicida, olha só o que ela está dizendo, o mesmo fenômeno de ver as coisas do plano astral tem uma visão mais bela das coisas, ela diz aqui, quando da publicação do livro Memórias de Suicida, quando os guias espirituais estavam preparando a publicação desse livro, eles levaram a Ivone à cidade do Porto, em Portugal, em corpo astral, ela foi no desdobramento, fazendo-nos contemplar o cais da Ribeira, com sua movimentação típica, e o Rio Douro, com a magnífica ponte Dom Luís, cuja existência ignorávamos, ela nem conhecia essa ponte. No Porto, no entanto, os coloridos eram mais vivos do que os entrevistos no Rio de Janeiro. Então, ela achava muito bonito. Agora, se você vai no Arpoador, às 6 horas da tarde, hoje, você vai ver o pôr do sol. É um espetáculo. Né? É um espetáculo também. Então, é isso que eu estou dizendo. Se do plano espiritual você tem visões maravilhosas, aqui na Terra nós também temos visões maravilhosas. Né? Então, eu não estou dizendo que ela está dizendo, não, eu estou dizendo que realmente do plano espiritual ela tem uma visão maravilhosa. Mas aqui na Terra nós também temos, para a gente mostrar como Deus é bondoso. Se ele proporciona aos espíritos, olhando para a Terra, para as coisas maravilhas da Terra, e eles têm, ao estarem desencarnados, uma visão maravilhosa da natureza, nós também somos beneficiados. Porque, estando aqui encarnados, quando olhamos para a natureza que Deus nos presenteou, ela é esplendorosa, entendeu? Tem pontos aqui do planeta Terra que você olha e você diz, Jesus, que coisa maravilhosa. Então, Deus foi também muito generoso conosco. É verdade que do plano espiritual a visão é muito mais bela, mas a que nós temos aqui é belíssima também. Isso mostra a generosidade do Senhor. Né? Aí ela diz aqui, em ocasiões, tais alterações significativas se dão essa personalidade. Nesses momentos, né? Quando ela está em desdobramento, elevada de um lugar para outro, modificações acontecem na personalidade dela. As criaturas humanas nos aparecem como meras sombras, quando ela está nesse desdobramento, né? Fazendo esse trabalho, quando ela vira e olha para as criaturas humanas, para os encarnados, e eles aparecem para ela como meras sombras. Seremos capazes, porém, de reconhecer amigos e conhecê-los. Todavia, tememos encontrá-los, acometidos do singular terror de que nos cumprimentem e nos falem, pois não poderíamos corresponder-lhes. Então, ela está dizendo que quando, né, ela está nesse estado alterado de consciência, dando um desdobramento, e ela vê as criaturas humanas, ela muitas vezes vê sombras.
Talvez eu diria assim, ela está vendo o estado psíquico da pessoa, né? O estado psíquico da pessoa. E aí ela diz que às vezes fica temerosa de que eles as cumprimentem e ela não possa corresponder ao cumprimento. Temos a impressão, temos a impressão de que se nos falassem, terrível choque adviria, causando-nos grande mal. Vemos, no entanto, nitidamente os espíritos desencarnados e lhes falamos longamente. Quantas vezes, sobre esse estado, temos perlustrado, quer dizer, examinado, observado, as ruas do Rio de Janeiro, ouvindo o que nos dizem Charles Chopin, nossa mãe e outros amigos espirituais, cujos nomes ignoramos, em vigília, mas que sabemos gravados eternamente em nosso coração espiritual. Aqui, ela fala que quando ela vê, né, os amigos queridos, os orientadores espirituais, ela consegue ter com eles um relacionamento normal. Mas quando ela vê criaturas humanas, aqui eu não tenho certeza, eu acredito que ela está vendo criaturas humanas em desdobramento. Essas criaturas humanas desdobradas, também como ela. E aí ela vê essas criaturas como meras sombras, quer dizer, envolvidos pela atmosfera psíquica deles, né? A atmosfera espiritual que todos nós temos. Então, ela vê que essas pessoas aí ainda estão ligadas ao corpo físico, então tem até tudo isso influencia. E aí ela tem até um certo choque de encontrar pessoas conhecidas desse desdobramento, porque ela acha que se eles falassem com ela, poderia ter um choque, né? E isso poderia causar um certo mal. Já quando ela vê os desencarnados, isso não acontece. Aí ela vai dizer aqui, né? Ela também, quando encontra amigos em vigília, cujos nomes ignoramos em vigília, ela tem muitos amigos espirituais, alguns ela lembra quem são, outros ela não lembra, não sabe o nome. Mas ela diz, mas que sabemos gravados externamente em nosso coração espiritual. Essas conversações, no entanto, jamais são recordadas. Olha o que está falando sobre o desdobramento do sono. Ela está dizendo aqui que as conversas que ela tem com os amigos espirituais do plano espiritual jamais são recordadas ao findar do transe. Porque, lembra que o Djalma Ragolo falou? Elas vêm diretamente ao espírito. Não passa pelo nosso sistema nervoso, não passa pelos órgãos sensoriais, não passa pela matéria, vão diretamente à mente espiritual e arquivadas. Por isso, quando ela desperta, ela pouco lembra da conversa que ela teve. É o famoso sonho que eu não lembro, foi o que nós estudamos no Livro dos Espíritos. Viu o que ela diz aqui? Essas conversações com a mãe, Chopin, Charles, os amigos espirituais, uns que ela conhece, sabe o nome, outros que ela não lembra, dificilmente ela recorda. Foi o nosso estudo hoje, do Livro dos Espíritos. Esquecemos-las, olha aí, esquecemos-las completamente, para nos lembrarmos apenas de que fruímos, desfrutamos, feliz convívio com os bons amigos do além. Só fica aquela impressão, eu estive bem, estive com companheiros, mas não me lembro que eu conversei com eles. Quer dizer, aí o lance, esqueci o sonho, né? Todavia, tais estados nos causam profundo abatimento físico e uma como sonolência deprimente, enquanto nossas feições endurecem e nossos dentes se cerram, como se nos ameaçasse o fenômeno cataléptico, né? Então, ela está mostrando aqui que com cada pessoa o fenômeno transcorre de maneira diferente, né? Então, esses fenômenos também produzem nela alterações de personalidade e, muitas vezes,
logo depois, ela não se sente muito bem, né? Ela se sente abatida, as feições dela mudam, né? Aí ela diz aqui, mas estarão eles realmente, os bons amigos, caminhando conosco pelas ruas? Uma vez que o fenômeno se verifique durante algum giro que fazemos, então ela está dizendo que aqui, às vezes, ela está passeando pela rua, né? Quando isso também acontece. Ela também tem esse transe, né? E ela se modifica, né? De que alguma coisa pode acontecer com ela. Então, ela tem, como a Regina, né? Modificações no corpo dela. Então, cada uma experimenta o fenômeno de alguma forma diferente, né? Deixa eu ver aqui. Quando ela disse aqui, ó, nós que comumente, logo no início do parágrafo, do item 4, nós que comumente tantos esforços despendemos a fim de conseguir boa harmonização com os amigos invisíveis para o efeito psicográfico, subitamente, por vezes, em plena rua, está de vigília, durante um passeio ou um giro necessário, uma volta, né? Somos surpreendidos por um estado singular. Nosso espírito como que se distende, elevando-se algo da matéria, para viver simultaneamente da vida material e da vida espiritual. Da vida material tem uma coisa, continua caminhando, as coisas do corpo dela continuam funcionando, mas aí ela está gozando de uma outra vida, vida espiritual. Advém, então, um estado crítico, algo penoso, mas ao mesmo tempo delicado e reconfortador. Então, o que nos rodeia, pertencente ao plano terreno, né, se nos afigura profundamente mais belo e delicado, porque envolvido em tons de luz especial, levemente azul. Então, ela está andando pela rua quando o fenômeno acontece com ela. E aí, tudo que está à volta dela, as ruas, as casas, os jardins, se tornam mais bonitos. Mas ela continua caminhando pela rua. Indo a algum lugar, sentando numa pracinha. Tudo isso acontece com ela no estado de vigília. Aí é o que ela diz quando encerrou aqui o parágrafo, né? Quando ela diz aqui, ela diz aqui, todavia, tais estados nos causam profundo abatimento físico. Quando ela sai desse transe, quando ela estava caminhando pela rua, quando ela sai desse transe, ela se sente abatida fisicamente, com uma sonolência deprimente. As feições dela endurecem, os dentes se cerram, como se nos ameaçasse o fenômeno cataléptico, como ela fosse entrar no estado cataléptico. Isso quando ela está caminhando pela rua. Entrou no transe, viu tudo isso, e depois, quando ela sai do transe, ela sente esse mal-estar. Olha que coisa interessante. E aí ela diz, será que os meus amigos estão caminhando mesmo com ela, ao lado dela na rua? Ela estava caminhando na rua. Né? Uma vez que o fenômeno se verifique durante algum giro que fazemos, durante algum passeio que fazemos, será que eles estavam mesmo do lado dela, no meio da rua? Aí ela diz aqui, será mais provável que não. Estarão além com os pensamentos e as irradiações voltadas para nós. Então, ela não acha que eles estão ao lado dela. Ela acha que eles estão em algum lugar distante, mas eles estão o quê? Mentalizando a Ivone. Olha o que ela diz aqui. Será mais provável que não, porque eles não estão ao lado dela. Estarão além, distante, com os pensamentos e as irradiações voltadas para nós. Enquanto que a sutileza da nossa própria faculdade, igualmente distendida à sua procura, se prestará ao extraordinário feito. Quer dizer, eles estão longe, mas com o pensamento distendido para ela. E ela está aqui emitindo pensamento para eles.
e eles se encontram no meio do caminho. Não é isso que nós estudamos? Que os espíritos superiores baixam a vibração deles, e nós temos que elevar a nossa, para a gente se encontrar. Isso que ela está dizendo aqui. E ela disse aqui, ó, nem se supunha que haverá perigo para a nossa vida ao atravessarmos a via pública. Porque ela, no trânsito desse, ela atravessa a rua, gente. E o trânsito, como é que fica? E ela diz assim, e nem se supunha que haverá perigo para a nossa vida ao atravessarmos a via pública, por mais movimentada que seja, porque em tais circunstâncias sentimos maior segurança ao nosso redor e dispomos de maiores recursos para a nossa própria vigilância do que no estado normal. Então, ela está no estado alterado de consciência, emitindo o pensamento dela, para poder encontrar com o pensamento dos espíritos superiores, mas ela, ao mesmo tempo, está no maior estado de vigilância do que acontece à volta dela. Olha que coisa extraordinária. Ela está no maior estado de vigilância. Então, ela está com a mente conectada com os amigos espirituais, mas, ao mesmo tempo, a mente dela está tomando conta de tudo que está ao redor dela, para que ela continue fazendo o que ela está fazendo, sem nem correr risco de... Porque você vai dizer, essa mulher está atravessando a rua, estava com a cabeça no mundo da lua, morreu atropelada? Não. Ela está em estado de vigilância. E ela diz aqui, maior ainda. Aí ela diz assim, como classificar esse fenômeno? Ou transe? Não sabemos. Apenas registramos o fato, afirmando a grande felicidade que fruímos nos momentos em que ocorrem. Não obstante tratar-se de um estado algo penoso, pois são as duas vidas que se entrecruzam num panorama duplo. Então, é uma coisa extraordinária. Ela sai de casa, caminhando pela rua, ela entra em transe, ela é levada aqui. Foi para Portugal, para ver coisas lá em Portugal, e tudo isso caminhando pela rua. Mas sem correr o risco de ser atropelada, de cair num buraco. Porque ela está também numa vigilância de tudo que acontece com ela. Então, ela está numa coisa dupla, né? A mente dela está aqui também, tomando conta do que está acontecendo com ela, e está lá, com os amigos espirituais, que estão mostrando a ela uma série de coisas. É um fenômeno extraordinário. Extraordinário, né? Então, ela diz aqui, no item 5, nosso amigo espiritual Charles assevera que as sutilezas da nossa faculdade mediúnica prestam-se, a dela, Ivone, sobremaneira ao domínio obsessor. Olha só, que as faculdades mediúnicas dela, Ivone, são, vamos dizer, muito fáceis de serem tomadas pelos obsessores. Olha só. Olha aqui, ó. Aí ele assevera que as sutilezas da nossa faculdade mediúnica, dela, das faculdades mediúnicas da Ivone, prestam-se sobremaneira ao domínio obsessor. Estaríamos, portanto, diz a Ivone, irremediavelmente perdidos para a tarefa deste mundo, se carregando tais particularidades mediúnicas, não tivéssemos nascido em ambiente espírita para, desde muito cedo, cultivarmos a faculdade à luz do Evangelho do Cristo e sob as diretrizes sadias do Espiritismo, codificada por Allan Kardec. Porque, como nós já estudamos aqui, nosso corpo físico é preparado no plano espiritual para a mediunidade, se for necessário. Se naquela encarnação nós tivermos que passar pela prova da mediunidade, o nosso corpo físico é preparado para isso. Nós estudamos isso aqui, né? Eu vou até
nós estudamos isso, a questão 380 do Livro dos Espíritos, quando ele diz assim, quando nós estudamos, dizemos assim: toda estrutura fisiológica, endocrinológica, está em processo de desenvolvimento. É claro que alguns automatismos da evolução. Deixa eu vou pegar aqui o texto que eu quero. Se o organismo não tiver condições para que o espírito introjete, interiorize as percepções espirituais e as manifestações, vai haver desenvolvimento, porque não tem ponto para ser desenvolvido. Quer dizer, não vai haver desenvolvimento, porque não tem ponto para ser desenvolvido. O organismo é muito importante nisso. Há muitas questões a serem observadas. Então, depende da programação do indivíduo. Se o indivíduo tiver uma programação para trabalhar como médium, isso vai ser trabalhado no corpo dele, antes da reencarnação. Então, se o organismo da criatura não foi preparado para que ele introjete, interiorize as percepções espirituais e as manifeste, não vai haver desenvolvimento dessa mediunidade, porque não tem ponto para ser desenvolvido. Tá? Então, depende como esse corpo, esse organismo, foi adequado para que o espírito manifeste-se e perceba a manifestação dos outros. Se não houver esse preparo do organismo antes de reencarnar, você pode muitas vezes querer ser médium, ostensivo, mas você não será. Tanto que aqui, no Obras Póstumas, Kardec diz assim: o desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito do médium e da maior ou menor facilidade da sua assimilação pelos espíritos. Depende, portanto, do organismo físico e pode ser desenvolvida quando exista o princípio. Não pode, porém, ser adquirida quando o princípio não exista. A predisposição mediúnica independe do sexo, da idade e do temperamento. Então, quando a criatura necessita ter essa mediunidade para resolver uma série de problemas que ela arrumou, tudo isso é preparado no organismo antes da encarnação. Se você não tiver passado por essa preparação no seu organismo, você não conseguirá ser médium. Aí pode correr a mistificação, né? Da psicografia, da psicofonia. Então, não adianta, você não será médium se não tiver sido preparado para isso. No caso da Ivone, ela foi preparada para isso. Mas a gente sabe que a Ivone tem um histórico, né? Ela tem um histórico, uma vida muito difícil. Então, a mediunidade dela, como ela diz aqui, ó, as particularidades mediúnicas dela seriam facilmente acessadas pelos obsessores. Se ela não tivesse nascido num lar espírita, o pai dela, principalmente, não tivesse mantido ela ali, entendeu? Trabalhando desde jovenzinha na casa espírita, seguindo as diretrizes do Evangelho de Jesus, né? Dentro do Espiritismo, quando ficava falando Kardec. Se não fosse assim, ela seria obsidiada. Facilmente, porque as faculdades mediúnicas dela são muito amplas. Então, ela diz aqui, né? Ela seria facilmente dominada pelos obsessores, se ela não tivesse nascido no berço espírita e não tivesse ali, ó, aquele trabalho perseverante desde jovem. E ela disse aqui, ó, e Charles ainda diz para ela assim, e afirma ele também que os manicômios terrestres estão repletos
de pobres criaturas consideradas enfermas irremediáveis, quando apenas são portadoras de faculdades mediúnicas. Isso porque a medicina oficial e as religiões não se dignam explorar a ciência da alma humana e suas potências, pois tais enfermos seriam facilmente curados, quer por uma ou pelas outras, se elas se dessem ao sublime empreendimento de investigar os arcanos da espiritualidade, como faz o Espiritismo. Então, tem muita gente, como a Ivone, que tinham essas particularidades mediúnicas e que, por não encontrarem uma religião que esclarecesse isso, como ela conseguiu através da mediunidade, acabaram se deixando envolver pelos obsessores e se tornaram em processos obsediados gravíssimos e chegando até as raias da loucura e sendo internado em manicômios, que, como não sabem tratar, tratam com remédio, só que não vai curar a pessoa. Então, ela diz aqui, né? Por isso mesmo, no que particularmente nos diz respeito, houve mister, né? Quer dizer, houve necessidade de os nossos guias nos prepararem com operações. Olha aqui, os guias dela prepararam Ivone com operações perispirituais melindrosas, delicadas, a fim de resistirmos aos embates mediúnicos. Ela passou por cirurgias espirituais, para que no encontro com os seus cobradores, com os seus adversários, com os seus inimigos, e ela fez muitos deles nas vidas passadas, ela pudesse resistir ao ataque, aos embates mediúnicos, com os níveis inferiores do mundo invisível, onde proliferam elementos perniciosos, capazes de infiltrar a obsessão por 1000 formas diferentes, e até involuntariamente, sem qualquer desejo de nos prejudicar. Porque tem aquele espírito que começa a obsidiar você, não porque ele queira prejudicar você, mas ele gostou de você por algum motivo. Às vezes até um ente querido seu, que sente saudade de você, encontrei Carminha, minha grande amiga, a pessoa está cheia de problema. Aí ele fica ali do lado de você. Já contei o caso para você daquele rapaz que estava dando todos os sinais de tuberculose. Todos os sinais de tuberculose. Aí ele encontrou um amigo. Falou, rapaz, né, o amigo dele, acho que era médico. Rapaz, a situação está muito grave aí. Você está com uma tosse, está todo quadro de tuberculose. Vai no meu consultório e nós vamos fazer uns exames. Ele foi. O médico fez todos os exames dele. Falou, engraçado, não apareceu nada. Seu pulmão até agora está aparentemente limpo, mas você está com essa febre, você está com essa fraqueza, você está com cara de tuberculose. Aí, conversando lá com a pessoa disse assim, você não quer ir lá na casa espírita, não? Tinha uma casa espírita lá. Ele foi. Chegando na casa espírita, né, na reunião lá de desobsessão, devia ter uma reunião onde o espírito era trazido, né? Aí o amigo espiritual lá da casa espírita disse para ele, o negócio é o seguinte, você estava na igreja, que ele era católico, estava na igreja, sentado lá assistindo a missa. Chegou um espírito com tuberculose. Achou você muito simpático. Sentou ao seu lado. Gostou da sua energia. E colocou você. E como você tem mediunidade, ele não sabia, né, que era médium, você começou a absorver todas as sensações dele, todos os miasmas dele. E você ainda não tem no seu corpo sinais da tuberculose, mas o seu perispírito já está envolvido pela energia dele. Se você não procurar um tratamento espiritual, dentro de, no máximo, um mês,
os sinais da tuberculose vão passar do seu perispírito, aí vão passar para o seu corpo. Aí vai aparecer no seu corpo. Era uma obsessão, mas não por maldade. Não era por maldade. Entendeu? Não era por maldade. Então, ela vai falando aqui, né? Por isso ela passou, que a gente sabe que a dona Ivone, vidas passadas dela, foi meio complicado. Inimigos espirituais, adversários, ela tinha os montes. Então, nessa encarnação, como ela tinha particularidades mediúnicas muito sutis, de fácil acesso para os obsessores, eles tiveram que fazer uma operação perispiritual nela inteiramente psíquica, tá? Então, ele diz lá em cima, né? Por isso, ela vai falando aqui, né? Opa. Houve necessidade dos espíritos guias prepararem ela com operações perispirituais melindrosas, quer dizer, delicadas, a fim de que ela resistisse ao embate, ao ataque mediúnico, visto que nossas tarefas, olha aí, visto que nossas tarefas obrigatórias implicariam o convívio espiritual com os níveis inferiores do mundo invisível. Então, a tarefa mediúnica dela era estar em contato com esses espíritos infelizes. Ela tinha que entrar em contato com eles, suicidas, né? E vários outros. Então, como ela faria isso, tendo particularidade mediúnica de fácil acesso dos obsessores? Eles tinham que fortalecer ela. E fortaleceram, né? Para que ela pudesse resistir a esse embate, a esse choque. Mas tal operação perispiritual, inteiramente psíquica, era usada outrora, lá no passado, entre iniciados hindus e egípcios, antes de se confiarem à prática dos mistérios, ou seja, o intercâmbio com os chamados mortos. E foi levado a efeito tendo em vista que ela pertence desde séculos àquelas falanges orientais. Tá? Assevera Charles ainda que, por tudo isso, nós outros, os espíritas, deveremos empreender todos os esforços para difundir a doutrina espírita entre os homens, sob o critério sadio com que o céu nola tem revelado, visto que somente ela estará em condições de resolver os múltiplos problemas que desorientam a humanidade. Então, olha só que coisa fantástica traz aqui os amigos espirituais, né, chamando a atenção dos espíritos para que a gente possa, né, tomar mais cuidado. Inclusive, aqui do livro dos médiuns, quem quiser anotar aí, no capítulo 20, o item 226. No item 226, na primeira questão, é que eles têm a primeira questão e a segunda questão, tá? Kardec faz a seguinte pergunta: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? E os espíritos respondem: não, a faculdade propriamente dita se radica no organismo, porque ela é trabalhada no nosso organismo. Se você tem que passar pela prova de ser um médium ostensivo, seu organismo vai ter que ser preparado para isso. Ela independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, se você é um espírito como Dona Ivone, que a gente sabe que se suicidou, fez um monte de confusão lá no passado, né? Traiu, foi traída, armou, pintou, bordou, e depois ela veio uma encarnação
para poder recuperar tudo isso, e ela tem as dificuldades dela, então o organismo dela foi preparado para essa mediunidade, para ela poder fazer esse trabalho. E como a prova dela era estar em contato, grande parte do tempo, com esses espíritos mais sofridos, eles tiveram que fazer uma cirurgia, uma operação perispiritual, inteiramente psíquica, tá? Uma cirurgia que, lá no passado, os hindus e egípcios já faziam. Já faziam. E como ela fazia parte dessa falange, eles trabalharam com ela. Para que fizeram essa operação? Para ela estar mais forte, para poder estar em condições de encarar esses adversários, que com certeza viriam ao encontro dela. Caso eles não preparassem ela adequadamente, ela seria facilmente dominada pelos obsessores. Porque, além de ter essas características mais sutis, ela era uma grande devedora. Ela tinha problemas morais a corrigir. Então, juntou uma coisa com outra. Essas particularidades mediúnicas mais sutis com uma questão moral. Então, tudo isso seria fácil de ser utilizado pelos espíritos obsessores. Então, o que eles fazem? Ela vai ter uma reencarnação onde ela vai ter que estudar muito, fazer muita renúncia, estar muito ligada ao Evangelho de Jesus, à doutrina do Espírito, para tratar a questão moral. Para tratar a questão moral, né? Evangelho, doutrina, renúncia, mudança de conduta, né? Para tratar o aspecto moral. E para tratar a questão mediúnica? A cirurgia. Para fortalecê-la para os embates que ela teria. Porque ela teria muitos embates com esses espíritos. E se ela não fizesse essas cirurgias, a coisa ficaria difícil, né? Porque, como ele diz aqui, ele fala aqui, ó, houve necessidade que os guias preparassem ela com operações perispirituais delicadas, melindrosas, a fim de que ela resistisse aos embates, aos ataques, aos embates mediúnicos, quase duelos, né? Visto que nossas tarefas, as tarefas dela, obrigatórias, implicariam o convívio espiritual com os níveis inferiores do mundo invisível, onde proliferam elementos perniciosos, capazes de infiltrar a obsessão por mil formas diferentes, e até involuntariamente. E, como eles falaram para ela, né, ela tinha, né, sutilezas na faculdade mediúnica que prestavam sobremaneira ao domínio obsessor. Ela era, né, facilmente atrativa aos obsessores. Então, para cuidar da moral, evangelho, doutrina, mudança de conduta, e para poder resistir aos embates, essa operação perispiritual para fortalecer. Olha que coisa extraordinária, gente. Que coisa extraordinária. Realmente uma coisa... Esse item 5 aqui é extraordinário. É para a gente estudar, analisar, reler e ver como a misericórdia divina age em nós, nos dando todas as oportunidades. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? E no final desse capítulo 5 aí, ele fala: e nós espíritas, a gente aqui, deveremos empreender todos os esforços para difundir a doutrina espírita entre os homens. Quer dizer, nós não somos
capazes, assim, como a Ivone, né? Foi tudo, né? Tem todo tipo de mediunidade, mas, olha, nossa tarefa está aqui, hein? A gente precisa Difundir fazer. a doutrina, né? É, é Sobre- nossa. Ela fala que sob o critério sadio com que o Isso, céu nela tem revelado. Diz que somente isso. ela, a doutrina, estará em condições de resolver os múltiplos problemas que desorientam a humanidade. Sim, Inácio Ferreira, ele foi convidado, lá nos anos 50 ou 60, a fazer um trabalho num unicórnio, que eu não me lembro qual o nome, né? Que tinha em São Paulo, porque estava botando gente pelo ladrão, não tinha mais vaga para ninguém. Não me lembro o nome. Não sei se é Juqueri, se Juqueri é manicômio ou é presídio, eu sei. Sei que eu sempre troco. Eu acho que é Juqueri, que era o manicômio em São Paulo, né? Não tenho nem certeza. Era um manicômio muito famoso. Nem sei se existe mais aqui. Eu vou até pesquisar aqui para não falar o nome errado, porque eu sempre troco o nome. Eu sei que era um manicômio que ele foi convidado para fazer um trabalho lá. E ele foi até lá, nesse lugar, fazer esse trabalho. Hospital Psiquiátrico do Juqueri. Foi uma das mais antigas e maiores colônias psiquiátricas do Brasil, localizada no Complexo Hospitalar do Juqueri, em Franco da Rocha, São Paulo. Encerrou as atividades em 2021, com a transferência dos 9 últimos pacientes que ali vivia, inaugurada em 1898. Então, o doutor Inácio Ferreira, ele foi convidado pela direção do hospital para fazer um trabalho, né, acho que foi nesse hospital, tá? E quando ele chegou lá, fazendo o trabalho, ele percebeu que muitas das pessoas que estavam ali não eram doentes mentais, não eram doentes mentais, eram pessoas que eram médios, obsidiados, entendeu? Eram obsidiados. Eu não tenho certeza se foi no Juqueri, mas foi no hospital. E ele, quase 60% dos pacientes receberam alta. Outros foram para casa e continuaram, né? Com tratamento espiritual, que tem, dependendo da obsessão, tem que dar continuidade, né? Então, ele foi convidado, porque era gente demais. E ninguém sabia o que está. Então, ele chegou lá, começou a fazer o atendimento espiritual, né? Ele era psiquiatra, doutor Inácio Ferreira, e começou a fazer o tratamento espiritual. E percebeu-se que grande parte dos pacientes que estavam ali era um problema espiritual, que com o tempo foi se agravando e acabou afetando o corpo físico. Lembra o caso que eu falei daquele rapaz com tuberculose? Que o médico falou para ele: se continuar assim dentro de pouco tempo, você agora está com seu perispírito envolvido nessa energia deletéria. Você já está sentindo os sintomas, mas ainda não apareceu no corpo físico. Mas se esse relacionamento aí permanecer, daqui a alguns meses os sintomas vão aparecer no seu corpo. Aí vai aparecer aquelas manchas do pulmão, né? Que vai dando característica à tuberculose, que poderá ser tratada e curada, ou, se ele continuasse, e não era uma obsessão por maldade, era uma obsessão por simpatia. Então, ele encontrou que muitas pessoas que estavam internadas lá foram internados, mas na realidade eram obsidiados. E aí, fazendo o tratamento espiritual, essas pessoas, muitas receberam alta e com aquele encaminhamento de continuarem frequentando a casa espírita, assistindo palestras, recebendo passe, né? Fazendo tratamento de evangelho, mudando, para poderem obter a cura. Então, tem uma das obras dele que fala, eu não tenho certeza do hospital qual foi. E futuramente, depois, ele fundou aquele hospital lá em Uberaba, né, que atendia com a dona Maria Modeste. E ele atendia muitas pessoas. E você vê também, se você for fazer uma observação nesses presídios da vida,
você vai encontrar muitas pessoas que foram para lá com processo com obsessão, que começaram, entendeu? Naquele processo, foi, até que a pessoa foi e praticou um crime. Depois que praticou o crime, o obsessor conseguiu o que queria, não é? Destruir a vida da pessoa e foi embora. Então, se a gente for observar, né, se fizesse uma análise dentro de um presídio desse, ia se observar que muitos casos que ali se encontram começaram com processos obsessivos, como também os doentes mentais. Então, a gente vê como é importante a gente estar lendo isso aqui, está percebendo, entendendo a importância. Olha como Dona Ivone fala aqui, né? Que se ela não tivesse nascido num ambiente espírita, onde desde muito cedo cultivou a faculdade, onde ela cultivou a faculdade mediúnica à luz do Evangelho do Cristo, porque tem mediunidade sem Jesus. E ela cultivou a mediunidade com Jesus, à luz do Evangelho do Cristo, e sob as diretrizes sadias do Espiritismo, codificado por Allan Kardec, ela poderia ter se perdido. Então, daí a gente, né, fazer a divulgação dessa doutrina, falar da importância de estudar os Evangelhos de Jesus, para que a gente possa, né, se fortalecer para os grandes embates que poderão surgir à nossa frente. Que a gente não sabe quem são aqueles que estão aguardando. Porque às vezes acontece isso. Às vezes você está numa encarnação para fortalecimento. A gente não sabe se essa nossa encarnação é uma encarnação de fortalecimento, para que no futuro você esteja preparado para os grandes embates da vida, por causa das questões passadas. E como a misericórdia de Deus é grande, ele olha para a nossa cara e diz: do jeito que está, do jeito que é, vai cair no primeiro assalto. Vai cair no primeiro assalto. Não é? O pugilista está lá, primeiro assalto. O assalto dura 3 minutos. Nos primeiros 15 segundos do primeiro assalto, o cara cai, vai à lona. Então, diz assim, não, vamos dar uma encarnação, vamos dar 2 encarnações para se fortalecer. Porque quando ele tiver que subir no ringue, ele vai conseguir enfrentar todos, se é uma luta de 10 assaltos, ele vai conseguir vencer os 10 assaltos, ou pelo menos ganhar 7, perder 3, mas ele vai conseguir. Né? Então, tem essas coisas que às vezes a gente não presta atenção. Né? Então, gente, próxima aula nossa vai do próximo parágrafo, diz assim, ó, não faria juízo muito justo dos filhos de Deus. Vai ser dia 20, segunda-feira que vem, se Deus, bota aí a data dia 20, nesse parágrafo. Não faria juízo, tá bom? Então, nós vamos encerrando aqui, daqui a pouco nós teremos aí a Rosângela, que vem fazer a nossa palestra. O tema vamos aqui ver nosso tema, examinadores. Interessante, hein? Examinadores. O livro é a Religião dos Espíritos, de Emmanuel. Quem serão esses examinadores? Então, vamos lá, vamos assistir, vamos ler. Denise, faz a nossa prece aí de encerramento, por favor, minha amiga. A Denise me ouviu? Não ouviu, não, Denise? Eu pedi para você fazer a prece. Agora eu ouvi, é porque ele tem abaixado, o som diminui muito, às vezes eu não escuto nada. Tá bom, eu faço a prece, tudo bem, agora eu ouvi. Quando você falou, a Denise me ouviu? E eu estava continuando a ler, eu não parei, desculpa. Ai, ai. Então, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial todas essas oportunidades que temos de estarmos reunidos, estudando, lendo esses relatos dessa nossa querida amiga.
Ivone do Amaral Pereira, que entre tantos desafios por ela passados, ainda se lembrou muito da gente, da nossa necessidade de melhorarmos, da nossa necessidade de voltarmos nossos corações a esses irmãos tão necessitados de auxílio, esses irmãos que hoje são vítimas, mas que foram algozes antes, e os algozes que foram vítimas antes, que possamos discernir o Senhor em nossos corações, que devemos amar a todos, discernir o bem do mal, mas não a pessoa que o pratica. Que nós possamos voltarmos sempre o nosso coração a Ti, Pai amado, sempre gratos por todas as oportunidades de reflexão. Nos abençoe hoje, agora e sempre, e permaneça conosco, Pai, em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Denise, eu vou passar para você. Não, eu vou iniciar, mas depois eu vou dar a saidinha para dar uma descansadinha, que eu estou no pré, estou cansadíssima. Aí, no finalzinho que eu venho, eu vou ficar escutando, tá? Mas vou dar uma relaxada, porque a coisa tá pesada, juntando mudança, calor, muito trabalho, eu estou realmente cansada. Mas, se Deus quiser, essa semana resolve tudo. Um beijão aí para vocês. Vou dar uma paradinha aqui.